Bom dia, companheiras e companheiros. Eu, na verdade, não me surpreendo mais nada com o brasileiro. Porque o brasileiro, eu, na verdade, não sei nem se é só o brasileiro, mas principalmente o povo latino em geral. Não é? Eu estava escutando ontem, à noite, antes de dormir, uma entrevista com Merval Pereira, o presidente da Academia Brasileira de Letras. E nessa entrevista, um dos pontos que ele toca é o seguinte: Lula, ao ser perguntado, ele diz o seguinte: eu acho um erro, Lula está compondo o seu ministério, não é, com sua totalidade, ou quase totalidade, de ministros do PT, o que é uma inverdade. Agora, vejam bem, suponhamos que Merval fosse o presidente da República e ele é do partido X. A composição do ministério dele seria o quê? De mais pessoas, mais ministros do partido X, acompanhado de ministros dos partidos Y, Z e sei lá mais o quê, não é? Que seria uma minoria, evidentemente, porque o partido dele estaria mais de comum acordo com as ideias daquele partido, certo? É o que faz Lula, não é? Você vê lá, Flávio Dino não é do partido de Lula, e tem vários que não são do partido de Lula. Evidentemente, tem o da Casa Civil e tal. Agora, eu fico olhando isso e fico vendo, sabe, que é um verdadeiro absurdo, Não importa que a pessoa seja muito culta, mas fala alguns disparates, no meu entender, porque eu vou puxar a sardinha mais para o meu prato, evidentemente, né, para os meus. E vou também dar a outros. Agora, eu não vou pegar a sardinha toda e puxar para o meu prato e o outro ficar sem nada. Não é isso. Porque nós consideramos que a Frente Ampla Democrática ela é composta de 13 partidos e vários desses partidos vão entrar no governo. Agora, a liderança tem que ser, os cargos de maior confiança tem que ser do partido, né, do candidato eleito. Porque imaginem vocês, se não acontecer isso, o que vai acontecer com o partido? Vai haver uma pequena revolução dentro do partido, né? Já se sabe que em qualquer candidato eleito fica se pendurando os puxa-sacos, né? Não, me dá esse ministério, me dá essa secretaria, me dá aquilo outro, não é? Então, é muito difícil. Foi como o Lula falou. É mais difícil a escolha do ministério do que realmente ganhar a eleição. E tem razão. E o povo não aprende, sabe? O povo não aprende. O homem nem começou nem a governar. Na verdade, um pequeno à parte, é o único presidente da história da República que está governando ainda não tendo tomado posse. Porque desde a sua eleição, né, a vitória no dia 30 de outubro, Lula já vem governando. Por quê? Porque o outro não faz nada, sabe? O desgoverno maldito não faz nada. Então Lula está praticamente já governando, mesmo sem ter sido empossado. Pois bem, como se não fosse suficiente isso, fala de que o ministério também tem que ser composto por negros, por índios, por não sei o quê, LGBTQIA+, e isso, aquilo, outro. Eu vejo o seguinte, lá vocês já têm, viram ontem, quem assistiu ontem, ou na Globo News, ou na Globo, ou onde foi, que tem assistido, vocês viram, lá tem a Margarete Menezes, né, da comunidade negra.
Tem uma outra que estava ao lado dela, que eu nem me lembro o nome agora, uma magrinha que se parece até com a Camila Pitanga, a bem alta. Bem, também que não é branca, não é? E tem mais algum outro. Agora, veja bem, eu acho o seguinte, nós estamos entrando no Brasil numa campanha estrutural, sabe, que está dividindo o Brasil totalmente. O Brasil é um país predominantemente negro. Quando eu digo negro, é o pardo e o negro, não é? Você veja bem. Agora, isso tem que ser colocado de acordo com competência. A competência é que leva o cidadão ao ministério e não a cor, não é? E não a sua opção sexual, não é? Não é o fato dele ser branco, amarelo, é que o leva ao ministério, é a competência. E no Brasil está se fazendo ao contrário, está se levando, e isso aí a mídia está se incumbindo, não é? De proliferar isso em forma nem aritmética, geométrica. Porque se fala, mas não tem tanto negro no ministério, mas não tem índio no ministério, mas não tem mulheres no ministério. Olha quantas mulheres já tem no ministério. Então esse povo, eu não sei por onde ele fala não, sabe? Eu não sei por onde. Outro problema que ele chegou a citar foi sobre quando Lula foi à Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, composta de industriais, né, grandes industriais. Ele foi lá para convidar o presidente da Fiesp, né, da família Alencar, que ele tinha muita amizade com Zé de Alencar, com o ministro Alencar, Zé de Alencar não, perdão. E ele simplesmente declinou, não aceitou, alegando que tem muitos problemas na empresa dele e coisa e tal, tem que repassar a empresa para os filhos, e isso está tendo alguns quantos problemas na Fiesp e tal, e que devem ser solucionados. Pois bem, não indicou ninguém e chegou ao vice da Fiesp, que também declinou. Pois bem, sendo assim, Lula viu que seria melhor ideia, chegou a falar com Geraldo Alckmin, que também é um excelente articulador no campo industrial, já teve prova disso em todos os anos que governou o estado de São Paulo, não é? E viu-se que ele era a melhor opção para assumir o Ministério da Indústria e Comércio. Agora, veja bem por quê. Eu parto de um outro princípio. Eu lembro muito bem, nos anos 80, quando eu cheguei aos Estados Unidos, estava se infiltrando nos Estados Unidos uma quantidade de carros, né, japoneses. Naquela época ainda existiam aquelas verdadeiras banheiras, né? Aqueles Oldsmobile, aqueles Cadillacs imensos, aqueles Chevrolets monstruosos, né? E tantos outros, né? Que fazia parte daquele conforto americano. Ele se sentava, era um carro que gastava uma quantidade de combustível enorme, e isso foi sendo substituído pouco a pouco, e você vê que hoje em dia, quem está aqui, por exemplo, no quarteirão onde eu estou, a maioria dos carros, posso dizer mais ou menos uns 70%, é de carro japonês. É da Toyota, é da Honda, carros japoneses. Até mesmo os SUVs, que eram predominantemente americanos, né? GM, Chevrolet, Ford, o que já está deixando de ser.
se você vai a Detroit, hoje em dia, aquela Detroit não é a mesma Detroit do passado. Vocês sabem, antes, dizendo ainda na década de 80, você comprava uma camisa aqui e dizia feita nos Estados Unidos. Comprava essa caneca dizendo feita nos Estados Unidos. Comprava um equipamento feito nos Estados Unidos. Hoje, de um simples cotonete a um veículo feito na China. E eu te digo, a China, do término de Mao Tse Tung, não é? Até agora, vamos reparar o crescimento da China. Olhem bem o PIB, o Produto Interno Bruto da China. A China que simplesmente conseguiu, através da produção industrial, levar o país ao topo, né, do planeta. Estou falando economicamente, porque já é claro que ela ultrapassou os Estados Unidos. Não no ponto de vista armamentício, não, isso ainda não, mas não vai demorar muito, não vai demorar muito. E por quê? Dando muita ênfase às indústrias, às suas indústrias. O Brasil, nos últimos 15, 18 anos, as indústrias do Brasil, elas caíram muito. O polo industrial, principalmente em São Paulo, ele caiu exorbitantemente. E não somente isso, em outras cidades. Por exemplo, eu moro na cidade de Divinópolis. Anos atrás, 40 anos atrás, a cidade de Divinópolis comandava a siderurgia. Onde você ia, e não estou falando somente de Gerdau, de ArcelorMittal, não, estou falando de siderúrgicas menores. E aquilo, a economia, ela alavancava de uma forma excepcional. E aquilo foi caindo. E depois deu vez à indústria de roupas, né? Bem, que não está tão acelerada quando começou. Não está. Então, veja bem. E agora vocês sabem bem porque eu não sou nenhum economista, mas eu escutando bastante muitas entrevistas, não é, de economistas, lendo muito os jornais que eu digo, o jornal virtual, né? A Gazeta Mercantil e tantos outros, o Jornal do Brasil e tantos outros, nessa parte da economia. Está se fazendo pouco caso da indústria. E por isso a China, né, está no topo hoje em dia. E não passar de 30 anos somente. De 30 anos. Veja onde China chegou. China era um país predominantemente agrícola, não é? Uma grande quantidade nas pequenas províncias viviam de uma agricultura que ainda hoje vive. No Brasil, nem isso, porque o agronegócio, ele é muito lindo. A indústria do agronegócio, ela chega a exportar uma coisa fabulosa, sabe? E o maior ou talvez um dos maiores puxadores do PIB, não é? Agora, veja bem, o agronegócio não é o agronegócio que alimenta, o grande agronegócio não é o que alimenta o brasileiro. O que alimenta o brasileiro são as pequenas agriculturas familiares. Então, entendam bem isso. Agora, por que o presidente da Fiesp, que é um industrial, o vice-presidente também, que é outro industrial,
Por que que eles declinaram? Declinaram pelo seguinte, porque hoje em dia se ganha mais não na produção física. A produção física está sendo deixada de lado. Por quê? Hoje em dia, o mercado, né? A palavra da moda é o mercado. O mercado, ele já suplantou tudo isso. O mercado agora é o que domina. Então, ao você, com um simples toque de dedo, através de algoritmos, você já aciona a bolsa, né? Compra ações disso, ações daquilo, compra aqui, vende acolá e tal e coisa. E isso aí rende mais do que, na verdade, fabricar um produto. Então as indústrias brasileiras estão declinando nesse sentido, estão indo para baixo, não é? Agora, isso aí é uma coisa irreal. É capital fabricando capital. Agora, e cadê o empregado? Não tem um empregado. Porque o pouco que tem que manipula esses computadores, esses algoritmos, não é? Porque tudo praticamente se faz sozinho. É o modernismo. Mas veja bem, até que ponto nós vamos chegar? Vocês estão me entendendo? Sabe? Antes você tinha a indústria, o empregado, né? Tinha a matéria-prima, o empregado trabalhava 30 dias, fabricava um produto, ele saía a ponto de venda. Hoje em dia, praticamente isso caiu bastante. Drasticamente. O Brasil ainda segue sendo o maior polo industrial da América Latina. Mas a queda é brusca. E vocês não estão se dando conta disso. A China, justamente, ela, com tudo isso, a compra de títulos da dívida externa da dívida interna e externa dos Estados Unidos, a China detém um poder de compra desses títulos de uma forma exorbitante. Então a China tem praticamente, nesse aspecto, os Estados Unidos na mão. Não é? Então ela manipula. Agora, ela não deixou a indústria dela. Você vê que do simples palito de dente, do simples cotonete, a qualquer equipamento, eu, por exemplo, lá em casa, eu tenho umas quantas máquinas, sabe? Lá na roça, e fabricação, China. E são produtos bons. Eu tenho uma tupia laminadora, que eu já usei várias vezes, e são produtos bons. Entendeu? Então, o brasileiro não está se dando conta disso. Agora, se fala só, não, temos que botar negros, temos que botar brancos, temos que botar amarelinhos. O brasileiro está se preocupando com isso. Isso aí não é o X da questão. O X da questão é a capacidade. A capacidade. E esperar para que o governo entre. Como é que você já pode? Não, o governo está agindo mal. O governo nem começou ainda. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Sabe? Muito obrigado e bom dia a todos.